Olá, vamos finalizar aqui o capítulo 3. Eu estou tentando me acostumar a olhar para essa câmera, meu Deus do céu, eu tenho que tentar focar em olhar para essa câmera, mas vamos lá. Finalizando o capítulo 3, que a gente tinha começado na parte anterior, vamos começar falando sobre arte e filosofia. É uma das áreas que tem uma certa desconfiança, podemos dizer assim, que é a área da filosofia, porque existe um certo medo, um certo receio de que a filosofia queira, nesse caso, prevalecer em cima da arte, da atividade artística, fazendo desaparecer os intentos artísticos. A ideia de especulação filosófica também é entendida por muitas pessoas ainda como uma atividade muito fria, que seria contrastante com toda a vibração que emanaria da arte. Mas argumentos à parte, o Pareson defende que essa não é uma forma adequada de nós pensarmos as coisas, e estaremos considerando o caráter poético que existe dentro do próprio contexto da filosofia. E o pensamento filosófico, em algum nível, também é um pensamento poético. Ele cita, por exemplo, a força dramática dos diálogos de Platão, que usam do recurso literário para extrair verdade das suas ideias. E a filosofia pode sim contribuir com a expressão artística sem querer tomar a propriedade da obra para si. Ver uma pintura que possui uma forte carga filosófica e não levar isso em consideração, por exemplo, iria reduzir esse quadro a uma mera superfície, por exemplo, e uma mera superfície colorida, seria desconsiderar os seus simbolismos, até porque a gente sabe que muitas das obras de arte que a gente aprecia hoje em dia, elas têm um caráter de ideia, elas têm algum, lá naquele fundo, às vezes, a ideia de nos ensinar algo e de comunicar uma mensagem de vida que, em tese, iria contribuir para o aprimoramento da humanidade. A gente vê isso em muitas obras de arte. E a gente aprecia desde a obras contemporâneas até obras clássicas, obras mais antigas. E isso também leva também a outra dualidade, que é a dualidade entre a arte e a moralidade, porque existem duas vertentes sobre esse pensamento que tentam delinear essas relações. Tem uma vertente que acredita que é absurda a ideia de ter algum tipo de moralidade na arte, que a arte em si ela não seria nem moral nem imoral. Da mesma forma que, por exemplo, a matemática, não existiria uma moralidade na matemática. A matemática não é uma coisa moral ou imoral. Apesar que muita gente considera a matemática um tópico um tanto quanto desagradável. Mas, piadas à parte, existe uma outra vertente também que afirma que a arte não poderia de forma alguma ser imoral, porque o êxito artístico iria restituir a obra de quaisquer deficiências morais que ela tivesse. A gente, só de escutar isso um pouco, já vendo o background dos outros vídeos, a gente veria que o Parisson ele tem uma figura um pouco, digamos que ele tenta apaziguar as coisas e que esses dois extremos seriam definições um pouco tanto quanto complicadas para gente ver ele dizendo que estariam uma ou outra certa. Então, ele vê assim as coisas de uma forma que a ideia de falar que a arte não é moral nem imoral levaria a gente novamente a dividir as coisas, levaria a gente a dividir dizendo que filosofia é isso, arte é isso, moral é isso. E que é uma coisa que ele aparentemente não é um ponto de vista que ele concorda. E a outra visão também de não existir uma arte moral, ele pode nos levar a uma outra armadilha. Seria afirmar que onde houver uma certa imoralidade na arte, ou seja, onde houver imoralidade, perdão, não vai existir arte. Então, a gente fica dentro de uma outra armadilha. Então, o autor ele entende que se existe um artista, e ele, obviamente, é uma pessoa cuja vai existir, uma pessoa que vai ter paixões morais, que vai ter ideias religiosas e políticas demarcadas, é provável que
inevitavelmente ele acaba fazendo uso de algumas dessas forças como energias formadoras de conteúdos, e que isso deve ser visto como uma forma de nutrir de conteúdo a sua obra artística. Não que esses valores iriam sufocar ou oprimir a obra. Uma outra, uma outra parte, também muito aqui citada no tópico, é o que ele chama de arte sacra, né? Tão conhecida arte sacra. A gente já começa com um problema aqui, que é essa coisa da adjetivação da arte, né? Você botar a arte junto com outro adjetivo. E querendo ou não, a arte sacra já entra com esse problema, para muitos que isso vai ser um problema, porque na cabeça de alguns, quando você vai adjetivar, você transforma aquilo não mais apenas em arte, você fica trazendo algum outro tipo de coisa para complementá-la. E tem outro problema também, que na visão de alguns, que nem todas as obras de finalidade religiosa são arte, que seriam arte, elas às vezes são meras obras utilitárias, que têm uma intenção apenas de dar continuidade a um determinado rito religioso. Então, no ponto de vista de Parison, é importante, ele nos alerta sobre essa importância de vermos e nos sensibilizarmos com a experiência religiosa, para que a gente possa entender a arte sacra, um pouco da parte da experiência religiosa como uma fonte de inspiração. E ele diz isso, inclusive, para aquelas pessoas que não acreditam naquela determinada religião. De resto, ele afirma que a arte sacra, para ela existir, vão ser preciso duas coisas, são dois critérios. Primeiro é a inspiração religiosa, e o segundo é obedecer exigências eclesiásticas em relação ao culto. Pode parecer que a segunda condição seja limitadora, mas o autor afirma que ela é essencial. As duas são essenciais, tanto a inspiração religiosa quanto a obediência a exigências eclesiásticas em relação ao culto. Para o autor, né, uma arte desse gênero ela está intimamente ligada ao fato de nos adentrarmos um pouco mais nessa inspiração religiosa, e que essa arte precisa estar invadida de fé e de experiência religiosa. Porque para muitos essa coisa da arte e religião é muito controversa, né? Principalmente na atualidade a gente vendo que a religião, em algum nível, ela se tornou quase um segmento artístico próprio. E sobre isso nós vamos utilizar as palavras do Parison aqui na página 53. Ele fala: naturalmente é impossível chamar de arte um produto adocicado e industrial, e é também dificílimo chamá-lo de sacro, distante como está de toda intimidade, quer religiosa, quer artística. Somente o fervor religioso do fiel pode conferir-lhe um caráter de arte, de per si e, repetindo, somente o fervor religioso do fiel pode conferir-lhe um caráter que ele, por si, não tem. Afora essa condição puramente subjetiva, pode-se chegar a dizer que a arte sacra, se não consegue ser arte, nem ao menos consegue ser verdadeiramente sacra. Polêmica, né? Mas para a gente não fechar esse capítulo aqui com essa polêmica tão forte, vamos falar de uma coisa mais festiva, né? Vamos falar de arte e utilidade. E mais uma vez, vamos de extremos, vamos de dualidades. De um lado, nós temos uma linha de pensamento que afirma, né, que a beleza e utilidade não podem estar unidos, eles são mutuamente exclusivos. Ou é belo ou é útil. E tem uma outra linha de pensamento que afirma que existe apenas, a beleza existe apenas na funcionalidade. E como sempre, Parison vai dizer, né? Espera aí, né? Parison acredita que ter um desígnio econômico ou utilitário não retira o caráter artístico da obra. As coisas podem existir, até porque se não fossem assim, áreas como a arquitetura jamais poderiam sequer vislumbrar ser arte, já que elas têm um senso utilitário muito forte. Dá para perceber, né,
que a linha de raciocínio presente no pensamento de Parkinson, de uma forma geral, ela sempre fala sobre a coexistência, né? Sempre vai coexistir arte com basicamente tudo que gira em torno do pensamento humano, que tudo que gira em torno do ser humano. E nos próximos capítulos a gente vai continuar vendo como o pensamento do Parkinson sempre é um pouco apaziguador, né? Vão ter dois extremos e ele vai sempre tentar apaziguar isso, ver a atividade dentro do contexto da atividade artística. E bom, agora acabou o capítulo 3, né? Finalmente, né? Então é isso. Até o próximo capítulo. Até mais.